Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Você viu que eu fui lá participar do debate na Rádio Musical FM, uma rádio que tem alcance para todo o Brasil, já levou figuras como Rodrigo Silva, Haddad, Pirula, tivemos o Lucas Guerreiro lá, várias outras participações importantes de figuras, e eu estive lá para falar da igreja. E eu quero compartilhar contigo qual é a minha análise desse debate. O que tem de bom, o que dá para a gente tirar de melhor daí, o que dá para melhorar. Tudo isso eu vou contar aqui para você. E mais, vou te contar o seguinte, os bastidores. Aquilo que você não viu e não ficou sabendo, eu vou te falar como é que aconteceu lá, certo? E aí, eu vi que houveram também diversas opiniões depois desse debate de membros da igreja, certo? Então alguns me deram os parabéns, gostaram muito da minha postura, disseram que eu fui claro e tal. Outros entenderam que eu poderia ter sido mais ofensivo no sentido de incisão, de incomodar mais o pastor. E tudo isso vai ser abordado, eu li muita coisa, vou falar sobre tudo isso com você. Só que um ponto interessante é que evangélicos estão me apoiando. Você sabia disso? Tem evangélico que está me apoiando depois desse debate, eu vou dizer o porquê. E, de fato, eu fui com uma postura conciliadora e deu certo nesse sentido, tá bom? Então a gente vai passar limpo tudo isso aí, você vai escutar tudo isso. Mas agora eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Tu tá vendo aí o quanto que eu tô me desdobrando, me redobrando, me girando para tudo que é lado, certo? Para esse canal não acabar, para essa voz não ser menos um membro da igreja na internet, certo? Tô indo em debate, tô indo falar da igreja, falei de Cristo, falei dos missionários, conheço os missionários, certo? Você viu lá? Colocamos o nome da igreja em primeiro lugar quando se pesquisa Silas e Joseph Smith, certo? Colocamos o nome da igreja no canal do Nando Moura, tudo isso de maneira independente, sem nenhum vínculo oficial com a igreja. Então o que eu te peço? Me ajuda. Eu preciso alcançar 300 membros aqui no canal. Já tivemos uma subida espetacular, fora de toda a realidade que a gente tinha aqui, certo? Então tinha pouquíssimos membros quando a gente começou essa campanha. Já estamos com 37, segundo a minha última contagem. Então, assina o clube de membros. Clica no botão aqui abaixo do Seja Membro. Vai estar no primeiro comentário fixado um link, se você não achar esse botão. Então é só clicar no link que vai te redirecionar. Ou vai na descrição desse vídeo que você também vai encontrar. Seja membro. Para você ser membro, você precisa ser inscrito aqui do canal, tá bom? Então, não deixa de fazer isso. Além de tudo, eu vou me casar, certo? Então me ajuda, não me deixa sozinho aqui. Assina o clube de membros para a gente tornar esse trabalho independente, sem nenhum vínculo com a igreja, sem nenhuma ajuda institucional. Me ajuda a continuar de pé. Eu quero estar aqui e eu quero promover mais gente ainda. Só que eu preciso contar com a tua ajuda. A gente vai falar de tanta coisa interessante hoje, de como a gente pode mudar a nossa cabeça em relação à igreja e à internet, que eu preciso da tua ajuda para continuar com tudo isso e essas coisas não se afundarem. Então não me deixa sozinho, por favor, não me deixa sozinho. Assina o clube de membros. É um valor praticamente aí simbólico, certo? Mas que se tiver em grande quantidade, você me mantém de pé e me mantém aqui falando da igreja, falando do evangelho, tá bom? Assina aí o clube de membros. Vai estar a meta aqui e o QR Code também como mais uma opção para você achar o clube de membros. Muito bem, perfeito. Então, eu vou te contar desde o início, vou fazer uma análise cronológica aqui. Tá? Para você participar de um debate, existe toda a logística de como você vai chegar lá, quem é o teu debatedor, o lugar onde você está debatendo, e tudo isso eu tomei conta, certo? Contei com a ajuda do pessoal em questão da viagem e tudo, mas a questão da logística foi ali, eu que fui atrás de tudo isso, e tem toda essa questão, certo? É bom quando você mora perto do local, que você chega com antecedência, você lê o ambiente, você olha como é que são as pessoas e tal. Mas foi tudo muito bom. Cheguei na Musical FM,
Já cheguei cumprimentando todo mundo, falei, tudo bem, como é que vocês estão, me apresentando, porque esse é meu jeito mesmo, você que me conhece fora da internet, além dos vídeos, eu sou assim. Abracei todo mundo, e aí, como é que tá? Eu fiz questão de falar com um por um que tava lá. Né? Tem gente que diz que isso é postura de político, mas não é não, eu gosto de ser desse jeito mesmo. Abracei a galera toda lá. E aí encontrei o pastor Paulo Romero. Cheguei nele, e aí, pastor, tudo bem, como é que tá? Vamos debater ali. Eu senti, certo, enquanto eu vou me secando aqui, que o pastor Paulo Romero, antes dele me conhecer, ele estava um pouco tenso. Né? Vi que ele estava com a respiração um pouco forte. Eu não sei o que foi a minha impressão de início ali. Tá? Estava um pouco tenso. Aí eu conversei com ele, falei e tal. Senti que ele deu uma relaxada depois que a gente conversou ali antes. E o pastor César Cavalcante também, que é o mediador, conversamos, demos risada ali um pouco no começo. Foi nesse clima aí, tá? Isso não quer dizer que eu me iludi e achei que não iriam ter ataques incisivos à nossa fé, certo? Eu perfeitamente imaginei isso. E aí o que acontece? Então, esse foi o cenário anterior ao início do debate. Então, quando, no meio do meu estudo, eu entendi o seguinte: a Rádio Musical FM é uma rádio evangélica que tem um público evangélico que é bem difuso. Você vai ter arminiano, você vai ter calvinista, você vai ter o evangélico mais brando, você vai ter aquele evangélico mais incisivo, e todos eles convivem entre si, e o evangélico entende que é tudo num corpo só, certo? Então, eu falei o seguinte: na minha leitura disso tudo, e vendo o conteúdo do pastor, assistindo a palestra dele, vendo tudo, a conta que eu fechei foi o seguinte: olha, eu preciso ter uma postura conciliadora, certo? Porque eu assisti a outros debates que houveram na Rádio Musical FM e, sinceramente, não adiantava muito. Porque eu não faço parte do corpo protestante. Então, quando eu chego ali, eu sou um corpo estranho. Você que estuda biologia sabe que tem uma reação quando um corpo estranho entra dentro do corpo. Né? Você tem toda uma reação ali. E eu imaginava que seria assim. Então, eu falei, eu vou ser conciliador, como eu sou aqui no canal. Tá? Eu não sou incisivo com a fé católica e com a fé evangélica. Eu sou incisivo com a crítica contra a igreja. Certo? Então, dentro dessa leitura, eu entendi isso. Tá? Agora, durante o debate, depois do debate, na verdade, eu fiz algumas reflexões e pensei, talvez eu poderia ter sido mais incisivo. É possível isso. Você vê que em 3 momentos foi o tempo que eu fui mais pro ataque, né? Vamos dizer assim. Foi quando eu falei do Jonathan Edwards, principalmente, acho que foi o golpe que mais doeu. E eu imagino que o pastor não esperava que eu falasse sobre isso, né? Que ele era, sim, um escravagista. E o pastor tinha citado antes Brigham Young, por isso que eu respondi. Ele falou que Brigham Young foi racista e colocou isso aí como doutrina. Eu falei, mas o Jonathan Edwards escreveu um sermão falando que estava certo escravizar. E tem mais pastores, tá, que foram racistas, e tudo bem, tá certo. O outro ponto foi quando eu falei que o conselho dele era antibíblico, de não receber os missionários em casa, porque 1 Tessalonicenses 5:21 diz que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. E o outro foi quando ainda tem outras escrituras, ou ainda tem outras obras que Jesus Cristo fez e que não estão registradas na Bíblia, né? João 10, 34, 35. Então, teve esses 3 momentos, acho que a mais decisiva foi a do Jonathan Edwards, as outras 2 eu fui um pouquinho mais branda, mas eu podia talvez deixar ainda mais complexa essa argumentação. Mas foram esses 3 momentos aí. Nos outros momentos, eu estava com a ideia do seguinte: cara, a gente precisa se unir, a gente pode fazer coisas boas juntas. E eu quero ler com você o reflexo disso, tá? Porque você tem que entender uma coisa. Primeiro de tudo, se você ficou horrorizado com a argumentação do pastor contra a gente, é porque você não vê o que se fala da igreja aí na internet. E é isso mesmo, é desse jeito. É isso que eles falam. E é justamente por isso que eu entendo que a gente precisa ter essa penetração social. E ela dá certo se você tiver a couraça dura para aguentar o tranco. Sabe por quê? Eu vou te mostrar onde que deu certo. Eu separei 4 comentários de evangélicos, e tiveram muito mais, que por conta de eu aguentar esse tranco, se eu tivesse tido uma postura diferente, esses não teriam essa visão. Eu vou te mostrar aqui. Tá?
O Paulinho da Mata comentou o seguinte: não sou mormon, mas acompanho o Victor Neres no YouTube. Os mormons são pessoas que têm uma educação fora do sério. Então, aqui, ele conseguiu enxergar a educação minha como algo positivo, né? E a postura que eu fui ali no debate. E isso é importante porque abre o coração da pessoa para ele ouvir mais a respeito da nossa fé, certo? E eu entendo que aprender é uma bênção para todos. Nós, Santos dos Últimos Dias da Igreja, a gente não tem isso de não receber pessoas, de enxutar pessoas, e continua reforçando. Pastor Paulo Romero, sei que você deve estar assistindo esse vídeo, esse conselho aí é antibíblico, viu? A Bíblia manda examinar tudo e reter o que é bom. Aliás, a gente só sabe o que é a sã doutrina examinando, né? Acho que nessa aí de fato, nessa aí o pastor perdeu nesse ponto da argumentação. Outro comentário interessante, o Thiago Venturi Lizax comentou: eu assistindo o debate e toda hora aparece a propaganda dos Mormons, né? Lembrando que nós somos santos dos últimos dias, membros da Igreja de Jesus Cristo, mas o pessoal estava falando o nosso apelido, que a gente não gosta de que seja usado, né? Mas o pessoal usa, enfim, você já sabe toda a história. Ele falou que começou a aparecer propaganda da igreja para ele. Que ótimo, porque o que acontece? Quando você cita o nome da igreja em qualquer lugar, a propaganda vai vir, porque o algoritmo funciona dessa maneira. Então, a partir do momento que eu mencionei ali, a propaganda começou a disparar lá. É isso que vocês têm que entender, entendeu? É isso. Essa era a ideia desde o início. Eu falei no vídeo anterior, eu vou lá para falar da igreja. Eu não tô nem aí se eu ganhar ou se eu perder debate, não foi essa ideia. Porque mesmo, vamos supor, tá? Eu vou lá, vou amassar o pastor. Eu poderia ter sido muito mais decisivo. Aliás, se eu pegasse uma inclinação que eu tenho, eu já iria começar o debate falando da seguinte maneira, que eu não falo desse jeito, mas eu tenho essa inclinação para falar. Eu falaria o seguinte: olha, os santos dos últimos dias são um cristianismo legítimo porque eles não acreditam na falsa leitura das escrituras, que é o sola escritura. Sola escritura é uma invenção da cabeça de Lutero para poder contrastar com a Igreja Católica e criar uma fé para os seus adeptos e tudo mais. Tanto que a própria Bíblia diz que tem outras obras que Jesus Cristo fez que não estão registradas e estão acontecendo na própria realidade, e tem inúmeros livros que estão mencionados na Bíblia que não aparecem dentro do cânon bíblico, e esse cânon foi fechado por homens que estavam no período da apostasia, como é predito por Amós 8. E aí, entendeu? Eu fiz 3, 4 apontamentos aí de uma vez. Só que eu vi que isso não ia dar resultado. E assim, vamos ser sinceros, esse também não é o padrão estimulado pela igreja, tá? Então, eu vi que isso não iria dar resultado pela conta, como eu fechei. Aí, outro comentário, Rafael Victor. Esse jovem Victor fosse um cristão convertido, lembrando que ele está fazendo do ponto de vista dele, que é um evangélico, tá? Esse jovem Victor, se fosse um cristão convertido, seria um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Tem conhecimento, tem empatia, tem humildade, e tão jovem já tem uma maturidade. Pena que está no mormonismo. Que esse jovem Victor tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Vê, Rafael Victor. Cara, eu entendo que você está fazendo esse comentário dentro da sua perspectiva. Obrigado pela parte que você enxergou de bem aí naquilo que eu fiz, na postura que eu tive lá. Mas se eu sou desse jeito, é por ser membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque a gente acredita no que está descrito em Gálatas 5:22 a respeito dos dons do Espírito. Bondade, amor, longanimidade, certo? Benignidade. Então, todos esses dons do Espírito são bênçãos e eles são estimulados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você pode pegar qualquer membro fiel da igreja que ele vai ter esses frutos do Espírito, certo? Então, e eu vou me secando aqui que no litoral é brabo. Então, é basicamente isso. E o Ricardo Silva, outro evangélico, comentou o seguinte: não acredito na teologia mórmon, mas honestamente, em vários momentos, me incomodou a forma do trato com o Victor. O pastor fazia acusações verdadeiras, no ponto de vista dele, na mesma pergunta e ficava cortando o Victor, que tentava responder, sem contar que houveram vários apontamentos do pastor desnecessários. Então, você vê, é verdade, tem uma outra pancada de argumentos, de comentários, dos evangélicos descendo a madeira em mim,
E eu aguento o tranco, eu não senti nada, certo? Eu fico absolutamente tranquilo com isso. Isso é meu, aliás. E você vê, uma coisa que você pode reparar no debate, que eu vi muita gente comentando, é que, cara, como é que ele fazia os ataques mais ferozes e você ficava tranquilo, mantinha a postura? Isso é meu, eu não ligo, é zero. É como se tivesse uma pedra de gelo ali na minha cabeça para eu poder pensar. Eu não fiquei alterado em nenhum momento, certo? E eu senti essa alteração do pastor Paulo Romero em alguns momentos, tanto que eu olhava bem no olho dele enquanto ele estava falando. Eu sentia que às vezes ele dava umas arregaladas assim. Mas isso daqui não é nenhum menosprezo a ele, tá? Ele é um homem que estudou muito a respeito da fé dele. Ele estudou bastante a respeito da igreja por uma perspectiva mais da crítica, tá? E também por materiais da igreja, mas estudou, tá? Então ele verificou tudo aquilo ali. E aí, vê só, então eu agradei a alguns, não agradei a outros, né? Entendi que eu precisava ser mais incisivo. E o que eu entendo? Debate não é outro ambiente. Porque no debate socrático, são duas pessoas investigando uma situação. Então, você imagina dois detetives tentando descobrir um mistério. É assim, a partir do momento que alguém parte para o ataque, já não é mais esse debate no modelo socrático, no modelo ideal que os filósofos socráticos entendiam. Já é uma batalha, certo? Então é a mesma coisa que você imaginar um guerreiro com a espada indo para cima de um detetive. O detetive vai morrer, porque ele está tentando investigar e o guerreiro está indo para cima, certo? Então, é basicamente isso o que acontece quando um vai para cima do outro, entende? Então, isso você precisa entender. Se você pega um cara que ele é muito bom com a doutrina da igreja, que ele é um estudioso de anos, que alguns falaram, a questão de formação teológica e tal, se ele não tem esse traquejo de debate, ou ele não tem uma proposta fixa, que era algo que eu tinha, ele é trucidado com o conhecimento dele, certo? Tem um monte de PhD que quando entra num debate é trucidade porque são outros parâmetros. Debate é você fazer pergunta, debate é você pensar rápido, é o tempo que você tem para formular uma resposta e uma pergunta. Não é só conhecimento, certo? E, aliás, o conhecimento ele se divide em várias áreas. Então, eu vi que alguns comentaram isso daí também. Mas, se tem pessoas boas, a gente precisa promover essas pessoas. E é por isso que eu estou aqui na internet. Muito bem. Acabou o debate ali, depois a gente conversou, ficou tudo mais tranquilo, teve uma outra gravação ali, certo? E o ambiente fora da discussão ali foi sossegado, o pastor depois me pagou o almoço, eu não tenho problema nenhum, certo? Não fiquei bravo com ele por causa da discussão, eu tô acostumado com ver e ouvir pessoas discutindo e falando da nossa fé aí na internet, e um ponto que é principal é o seguinte: se você ficou incomodado com as falas do pastor, é porque você não está acostumado a ver como tratam a nossa fé na internet. E é assim que eles tratam mesmo, certo? Então, qual é a lição que eu tiro disso tudo? Nós, santos dos últimos dias, precisamos ir para cima e ter as nossas coisas na internet. Essa parte aqui você precisa entender muito bem. Olha só o que aconteceu recentemente. Nós tivemos um debate do Kim Kataguiri, certo? E aqui eu não ligo se você gosta dele ou não. Tira negócio de política da tua cabeça. E o Jones Manuel, que é um da direita e um da esquerda, tá falando aqui. Um da direita do MBL e um da esquerda bem comunista, nem sei o que é o Jones Manuel. Normalmente o Kim Kataguiri ele tem um público muito maior do que esse Jones Manuel. 5 vezes quase maior. Aí, o que esse Jones Manuel fez para equilibrar essa diferença? A galera dele começou a reagir ao debate no momento que ele estava acontecendo no programa do Inteligência Limitada. Então tinha lá 10, 12 canais reagindo ao mesmo tempo, jogando o público para o Inteligência Limitada e aí dando força para o Jones Manuel. Então, nós precisamos transformar em um evento tudo o que acontece com um membro da igreja.
as páginas que existem, das mais fortes que você conhece, precisa entrar nisso daí. A gente ainda é muito caseiro. A gente ainda fala apenas para o nosso público. E claro, sempre que você tem força, você vai respingar um pouquinho fora. Mas a gente precisa ter essa força, porque eu fui lá na casa deles, a gente precisa demonstrar força na casa deles, certo? E é a força para você demonstrar o amor. Você pode ter a força o suficiente para você demonstrar o amor. Se você for fraquinho em demonstrar o amor, você não vai fazer nada. Entendeu? Então é ter força para você demonstrar o amor. E é isso que a gente precisa fazer. Então todo mundo tem que estar reagindo ao debate, todo mundo tem que estar compartilhando, todo mundo tem que estar comentando. E esse é o efeito que teve esse debate. Chacoalhar o coração de muitos que estavam adormecidos ali. Tem muita gente boa que já estava engajando, que já estava participando, e eu agradeço a todos vocês, mas tem muita gente que estava dormindo e tal, depois do debate que chacoalhou, entendeu? Então é toda essa estrutura que a gente tem que organizar. E além disso, a gente tem que ter o nosso podcast para chamar os nossos convidados. Para quando tiver, por exemplo, eleição política, chama todos os convidados de uma capital, todos os políticos de uma capital, porque você traz o público. Tá entendendo? Para conhecer a igreja. Se a gente não colocar a cara a tapa e não se mostrar, e mostrar que a nossa fé é uma fé de amor, é uma fé maravilhosa, mas mostrando, a gente sempre vai ficar ali no beco, no submundo, e vai ficar levando cacete aí, né? Aí as pessoas, quando vai conhecer a igreja, chegam cheio de preconceito na cabeça. E não é verdade. Então, a minha intenção ali no debate foi, vai com essa igreja, dei até o horário da sacramental. Falei, ó, tem lugar que é 9, tem lugar que é 10h30, vai lá domingo e vai ver se a gente não fala de Jesus Cristo. Converse com os missionários, você vai ver se eles vão te falar de Jesus Cristo. E você vai ver se eles vão ter amigo. E agora tá aparecendo propaganda pro cara ali que é evangélico. Tá entendendo? Então, é esse traquejo, é isso que a gente precisa ter. Certo? Então, o que eu queria ver a partir de agora? E aqui, ó, parabenizo ao pessoal do Pelo Estudo Pela Fé que compartilhou o link. Parabenizo ao Wesley, que compartilhou o link da live também. Certo? E parabenizo a todo mundo que me ajudou na participação. Tem meu amigo Alexandre aí, que deu uma força danada. Tem todos os ADMs ali do Mais Cristo, que estão dando uma força absurda. Certo? Fabrício, Sara, Marli, Iara, né? A Anne, todo mundo que tá lá, tá? Perdoe se eu esqueci de alguém, que tem muita gente. Mas você tá aqui, só não vi o nome agora. Então, essa mobilização, a gente precisa transformar tudo num evento, tá? E aí, ó, vê só, imagina a gente tendo um podcast nosso, e se a gente invertesse a situação, só para você entender a lógica, certo? Vamos discutir, por exemplo, pastor, sobre os escândalos da igreja evangélica. Você acha que isso é cristão? Você acha que isso não é? Não estou dizendo que é para a gente fazer isso. Mas só para você ver como é que o peso troca de lugar. Porque uma coisa que você precisa entender, o próprio tema, ele já é ou para manter a reputação da igreja na nossa argumentação ali, ou para atacar. Entende? Então é como se tivesse a igreja, o pastor vai lá, faz um ataque, fere o edifício da igreja, eu vou lá e faço um reparo. Porque o próprio tema sugere isso. Os mormons são cristãos, entendeu? O próprio tema já sugere isso. E é claro, eles vão trabalhar desse jeito porque o público tem interesse nisso daí. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é ter os nossos. E se a gente ainda não tem um podcast, cara, todas as páginas tinham que estar fazendo react disso aí ao mesmo tempo e jogando o público para lá. Porque traz de volta esse público. É o tal do ganha-ganha, todo mundo ganha. E a gente sai da bolha e se mostra para as pessoas. Tá entendendo? E aí, você tendo força, você faz os seus programas do jeito que você quer e chama todo mundo de fora. E vai todo mundo conhecer a igreja, é isso que eu quero. Tá entendendo? Então me ajuda. Ó, faz o 3 aí de 300, que eu já tô até descabelado aqui do suado. Faz o 3 de 300, cara. Assina o clube de membros aqui, ó, no botão, pra gente bater logo essa meta. Já tá no número histórico, nunca antes a gente conseguiu isso daí. Então, clica aí no Seja Membro,
vai na descrição do primeiro comentário fixado que a gente vai conseguir. Faz isso. Tá bom? Não me deixa sozinho nisso daqui. Que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. Você não perde por esperar. Tá? E um último comentário. Eu sei que foi bem ponto ali, ponto aqui, né? Mas um último comentário sobre toda a situação. Em alguns momentos do intervalo, eu espero que vocês não fiquem bravos de eu comentar isso aí, né? Quem estiver assistindo, o pessoal da musical, o pastor, mas eu vou ter que falar a verdade. Pastor César e pastor Paulo Romero estavam trocando informações ali. E a gente sabe, pastor César, a gente sabe, né? Você é evangélico, você vai estar mais do lado do Romero. A única intervenção que você fez no debate foi para falar do Jonathan Edwards. Não é bem assim e tal. Então, é o fato é esse. A única intervenção foi que favoreceria o Romero, mas não foi uma interferência absurda e não modificou substancialmente o debate, certo? Não me afetou em nada, até que eu fui rápido ali na resposta e falei, mas a escravidão é tão ruim quanto o racismo. Quer ranquear o que é pior, né? Mas enfim. E eles trocaram ideia ali no começo, parece que houve uma sugestão ali do como o pastor poderia mudar, parece que o público evangélico não estava gostando muito, tá? Mas eu também tomei cacete pra caramba de evangélico lá depois, então, cara, foi tudo certo. E assim, pra sair mais dessa parte, gostei muito do debate, fui muito bem recebido na Musical FM, certo? O debate, ele foi uma experiência nova para mim, nunca tinha participado de um debate nesse sentido. Questão de, já imaginava que você tinha que ter velocidade na resposta, você precisa ter um poder de síntese o maior possível, principalmente quando o tempo é curtinho, tiro curto. Não dá para você explicar tudo que o cara vai falar, se ele meter 3, 4 argumentos de uma vez, certo? Você foca naquele ali que é mais forte e vai embora. E ele da mesma maneira. Se eu fizesse a mesma coisa, ele não ia conseguir. Então, eu gostei porque eu ganhei mais experiência. Nunca tinha participado de um negócio assim, foi legal para mim, né? E pode ter certeza que se eu tiver um novo convite, mais coisas vão acontecer, vai ser bem legal. Aliás, o pessoal lá da rádio disse que a audiência foi muito boa, né? Pelo menos foi o que eles me falaram. Tá bom? Então é isso. O que eu tenho para dizer? É muito simples, ó. Faz o B de Bíblia e faz aí, ó, o LM, ó, de Livro de Mórmon, tá bom? Alguns não gostaram, né? Alguns acharam que eu fui irreverente nesse momento, mas isso aí, ó, faz o LM, ó, faz o LM de Livro de Mórmon, estuda e faz o B de Bíblia, ó. Eu gosto de Bíblia e gosto do Livro de Mórmon, faz o LM. É isso. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Cara, eu tô muito otimista com o nosso futuro aqui na internet, com esse trabalho independente. E eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais coisas. Não quero parar, mas preciso da tua ajuda, então você já sabe o que você precisa fazer. Eu não vou nem mais falar para não encher o teu saco. Tu já sabe o que tu precisa fazer, tá bom? Então, faz tudo aí para você não falhar com essa sociedade. Muito obrigado pela sua companhia. Destacando, se você quiser fazer alguma contribuição, você, não estou conseguindo acessar o clube de membros, vou deixar a parte do Pix ali, tá bom? Mas foca no clube de membros, tá? Que é uma coisa já estabelecida para o YouTube, eu prefiro aquilo ali. Só se você realmente se revirar e não conseguir, aí tá bom, tá? E já ajuda com questão de viagem, quando tem que ir para algum lugar. Comprar equipamento aqui pro canal, que até agora não veio o microfone, tá? E é isso aí. Tamo junto. Faz tudo o que você precisa para não falhar com a sociedade. Até a próxima.